Olá, pessoal, boa tarde. Vamos dar início a mais uma aulinha nossa aqui de informática básica. Essa é a turma do S1, técnico em eletrotécnica, S1 IFCE, Campus Cedro, Ceará, Brasil, e o semestre é o 2021.1. Nós estamos trabalhando ainda sobre o editor de texto Microsoft Word, tá certo? Então, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, vou compartilhar logo a tela inteira. E vamos dar continuidade às outras abas do Microsoft Word, tá certo? A gente vai sair fera no Microsoft Word. Então, eu vou iniciar aqui, vou carregar, e já tenho salvo aqui, tá? Microsoft Word. Espero que todos estejam visualizando aí minha tela. Deixa eu só conferir aqui se está apresentando para todo mundo. Tá sim. Está aqui a nossa tela do Microsoft Word. Bom, na aula passada, nós trabalhamos, e nas aulas anteriores também, a aba página inicial e a aba inserir, tá? E todas as funcionalidades aqui da aba inserir. Na aula de hoje, eu pretendo trabalhar com vocês a aba design, a aba layout, tá? E, se der tempo, a aula referências, ok? Essas outras abas aqui, eu não pretendo me aprofundar muito nelas, tá? É um curso básico de Word, não um curso avançado, para a gente encerrar logo, tá? Já falamos demais de Microsoft Word, eu vou tentar encerrar na nossa aula de hoje, tá? Bom, então, sem mais delongas, nós vamos falar hoje sobre a aba Design, Layout e Referências. Eu vou, portanto, abrir aqui, minha gente, se vocês me permitirem, um arquivo onde eu já tenho alguma coisa inserida, para que a gente possa trabalhar o conteúdo da nossa aula de hoje, tá? Esse arquivo que eu tenho aqui é uma... mas espera aí, eu preciso modificar rapidinho aqui a resolução da minha tela, porque senão eu estava verificando na gravação, sai muito ruim a exibição da Microsoft, do aplicativo, né? Fica muito pequenininho, eu estava vendo nos vídeos. Então, eu vou modificar aqui a resolução da minha tela de uma maneira que não fique tão pequenininho assim no vídeo. Eu não sei se fez alguma diferença aí para vocês, tá? Mas eu vejo que quando eu estou gravando a tela, faz alguma diferença quando eu apresento dessa maneira, porque aí, né, fica mais compactozinho aí, e os nomes aqui aparecem com maior destaque, o nome das abas. Bom, então eu tenho esse texto aqui, tá? É uma via sacra, uma oração. Vocês já repararam que tudo que eu trago aqui para vocês, na grande maioria das vezes, é alguma oração, né? É assim mesmo, tá? Eu gosto um pouquinho de rezar, então a gente tem muitas orações salvas aqui no computador e a gente aproveita para editar esses textos, tá? E se alguém tiver interesse também em receber essas orações, eu posso até repassar em um outro momento. Bom, mas eu não quero trabalhar a oração em si, eu quero trabalhar o texto em si, para que a gente possa trabalhar aqui nessa aba Design, Layout e Referências, tá? Mas eu vou aproveitar, inclusive, esta aula de hoje para a gente reforçar um pouco desta aba Página Inicial no que diz aos estilos de edições que a gente tinha aqui, tá? Que a gente, inclusive, viu em outra aula, e a gente até passou por cima, tá? Por cima, assim, um pouquinho rápido, né? Então, eu tenho aqui alguns estilos de edição. ênfase, fonte, normal, subtítulo, título. Aí eu tenho aqui, ó, título 1, título 2, era para ter mais aqui, tinha um título 3 também. Acho que foi porque quando eu fiz a redução aqui da resolução da tela, aparecem menos títulos. Não sei se eu estendendo aqui, aparecem mais. Deveriam aparecer mais, mas tudo bem. Eu vou editar esse meu texto de uma maneira tal que ele tenha uma hierarquia aqui de informações, com título 1 e título 2, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Primeiro aqui, nessa primeira página, que é o título do meu documento, eu vou selecionar esse título do documento e vou aplicar ao título do documento esse estilo de edição já pré-definido, que eu vou chamar de título. Tá? Por que eu estou fazendo isso?
Eu estou fazendo isso para que a gente possa visualizar um pouco melhor a função da aba Design, tá? E aqui, ó, nesses outros temas, eu vou colocar o seguinte, oração preparatória, eu vou atribuir o título 1, tá? Esse estilo de edição, título 1. Vou descer aqui, aí a oração via sacra é um tipo de oração que tem 14 estações, né? Então, aqui, na primeira estação, eu vou também atribuir título 1. E essa estação tem um tema, que se chama... Cada estação tem um tema. No caso, essa primeira estação aqui, Jesus é condenado à morte. Então, nesse título aqui, primeira estação, eu vou atribuir a edição título 1, que eu já cliquei e vocês viram, tá? E neste segundo aqui, que é o tema da estação, eu vou atribuir o estilo de formatação, o estilo de edição título 2. E vou fazer a mesma coisa em todas as outras 14 estações. O número da estação eu vou colocar título 1 e o tema eu vou colocar título 2. E vocês vão ver no que é que isso vai fazer diferença lá na frente, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, estação, título 1, tema da estação, título 2. Vou até diminuir o zoom aqui. Opa, diminuí demais. Para que eu possa ir navegando mais rápido. Seleciono aqui, ó. Vou chamar esse carinha aqui de título 1. Opa, travou alguma coisa aqui? Certinho, travado. E aqui, ó, ao tema, eu vou colocar título 2. É um estilo de edição, de formatação. Mas, professor, para que isso? Vocês vão entender um pouquinho melhor mais adiante. Então, em cada estação, eu estou colocando aqui um título, uma edição de título 1, e no tema, eu estou atribuindo esse estilo de edição, título 2. Vocês podem ver até que altera algumas informações. Por exemplo, o estilo de edição, título 1, coloca o nome, né, da estação lá para o lado esquerdo. E quando eu aplico o título 2 aqui, ó, o texto ele também fica em negrito e dá um espaçamento um pouco maior logo após ele. Então, vamos lá. Vou fazer isso em todas as estações, pode demorar um pouco, porque... Deixa eu ver se eu botar assim. Melhor. Pode demorar um pouco, porque são 14, mas vamos lá. Vai ser útil. Cadê título? Eu inventei de colocar aqui do lado, mas foi pior. Os vários estilos. Tá mais demorado. Deixa para lá. Título 2. Eu posso também selecionar todos os títulos da estação de uma vez só, segurando o Ctrl. Então, tudo que for tema de estação, vai ficar mais fácil, né? Eu vou atribuir o título 1. Então, estou selecionando aqui, segurando o Ctrl. Veja que permanece selecionado. 12ª. 13ª. 14ª estação. E aqui tem uma oração final que eu também vou atribuir a esse texto, a todo esse texto, o título 1, tá? E aos temas de cada estação, eu também vou selecionar aqui, ó, para fazer vários serviços, tá aqui, ó, o tema dessa última estação, seguro o Ctrl, seleciono aqui, ó, subindo mais um pouquinho, seguro o Ctrl, seleciono, opa, aqui eu selecionei demais, seguro o Ctrl, notem que permanece selecionado lá embaixo, porque eu estou com tecla Ctrl aqui. Quando eu vou selecionar o teclo Ctrl, clico, seleciono, solto o Ctrl. De novo aqui no próximo, ó, teclo Ctrl, clico, seleciono, solto o Ctrl. A tecla Ctrl. Teclo, seleciono, solto. A tecla Ctrl. Mais uma vez, teclo, seleciono, solto a tecla Ctrl. Mais uma vez, teclo, seleciono, solto a tecla Ctrl. Pronto, esse primeiro aqui já está editado. E aí, todos esses que eu selecionei passam até agora título 2. Tá bom? Por que eu fiz isso? Que eu fiz essa edição aqui, né? Desses título 1, título 2.
em todos esses caras aqui. Porque aqui na aba Design, que é a aba que a gente vai falar hoje, tá? A aula passada a gente falou da aba Inserir, na aula de hoje a gente vai falar da aba Design. Aqui na aba Design, eu estou no início do meu documento, tá vendo? A aba Design, ela me fornece, né, o Word, o Microsoft Word me fornece alguns estilos de textos para estes modelos pré-definidos, que vão definir a característica, algumas características de edição, de cores, aqui de todo o meu texto, tá? Então, eu vou escolher um desses temas. Eu vou escolher aqui o tema, por exemplo, em tiras. Quando eu clico aqui no tema em tiras, algumas coisas do documento se alteraram, mas não dá para a gente ver claramente. Mas com esse tema selecionado, eu tenho aqui algumas outras opções de design. Por exemplo, eu vou escolher aqui esse verdinho, que é o que chama mais atenção. Quando eu clico nesse verdinho, que tem o nome decorativo, note o que acontece com o documento. Esse daqui que estava formatado, né, com o estilo de formatação título 1, passou a ser agora, ó, ter um fundo verde, a letra em itálico, enfim, ficou com outro design, com outro desenho. E tudo que foi selecionado com título 1 também passou a ter uma formatação um pouco mais, deixa eu aumentar aqui o zoom para que vocês possam visualizar melhor, um pouco mais diferenciado, tá vendo? E aí, onde tem esse tipo de formatação, eu posso ir alterando esses estilos. Aqui no botão cores, por exemplo, eu posso ir modificando, ó, a paleta de cores para esse design. E quando eu vou passando aqui, ó, escolhendo, vocês podem ver que o estilo de cores vai se alterando. E aí você pode enfeitar, vamos dizer assim, o seu documento de acordo com esses designs, com esses desenhos já pré-formatados, já pré-definidos aqui, tá? Deixa eu escolher outro aqui. Vamos escolher esse, por exemplo. Olha só o que é que acontece quando eu escolho esse estilo de formatação. Onde tem título 1, agora fica com esse formato. Ó. Onde tem título 2, fica com esse formato aqui agora. E eu posso modificar a paleta de cores da mesma forma. Tá? Eu posso escolher aqui a paleta de cores desse tema e ir alterando. Eu posso mudar o tema, vou escolher outro tema aqui. Vou escolher o tema selo. Pronto. Ó. Quando eu escolho o tema selo, modificar algumas cores, alguns estilos de letras. E aqui eu tenho outras opções de formatação também, tá? Deixa eu escolher essa aqui, por exemplo, decorativo, mais uma vez. Olha como é que fica quando eu escolho decorativo. Vou escolher outro tema. Agora fica de outra maneira. Notem que o estilo da letra muda, tá? O posicionamento do texto muda. Todos de uma vez só. Todos onde eu selecionei o título 1, o título 2, aqueles estilos de formatação. Percebem aqui, ó? Então, eu vou escolher aqui mais outro tema. Vou escolher o tema Savon. Olha só como é que fica o meu texto com o tema Savon. Com o tema Savon e com esse estilo aqui, tá? Ó. Deixa eu selecionar que estilo foi esse. O decorativo fica assim. Deixa eu pegar aqui o moderno. Tem esse aqui também que chama o quê? Word 2010. Tem esse aqui que chama simples. Tem esse aqui que se chama sombreado, tá bom? E aí você pode ir decorando, enfeitando o seu texto. Notem que esse é o tipo de coisa que a gente deve se preocupar depois que você já está com o texto todo digitado, né? Aí você pode ir buscar fazer os seus enfeites, que foi o que eu acabei de fazer. A gente pegou um texto já pronto, já preparado, e depois disso foi que eu fui fazer essas formatações e fazer todos esses enfeites, tá bom? Então, quando você já tem um texto pronto, você pode fazer essas alterações. E também você pode, do nada, né, do zero, ir fazendo um texto já pré-formatado dessa maneira. Você também pode alterar, além do estilo de cores, da paleta de cores desses temas aqui, você também pode mudar o estilo de fontes em cada um desses temas, tá? Ó, vários estilos de fontes, tá bom? Então, aqui, para o título, ele utiliza essa Consolas Verdana, Consolas, para outra ele utiliza Verdana, aqui ele utiliza a fonte Constantia, e para outros títulos ele utiliza a fonte Franklin Gothic Book,
e assim por diante, tá? Você também pode alterar nestes temas as fontes que são utilizadas, as cores que são utilizadas, os espaçamentos entre parágrafos. Você pode escolher compacto, comprimido, aberto, reduzido. Olha que quando eu vou alterando, ó, a distância do texto também vai alterando. O que é esse espaçamento entre parágrafos? É o que o próprio nome já diz, tá? Olha, um espaçamento duplo, um espaçamento reduzido, aberto, comprimido, compacto, sem espaço. Tem aqui um sombreado, quando tem parágrafo, tá? Quando você vai aqui, espaçamento entre parágrafos. Efeitos. Esses efeitos são utilizados, né? Quando você insere alguns daqueles objetos. Lembram que na aula passada a gente viu como inserir objetos? E aqui nós podemos escolher a textura de como esses objetos vão se apresentar aqui no texto. Por exemplo, eu vou inserir aqui no final do texto, lá para o final, vou inserir um objeto qualquer. Vou inserir um retângulo com a borda arredondada. Olha só, esse retângulo tem esse estilo aqui. Lá em design, em efeitos, eu posso alterar. Quando eu clico aqui em Office, quer dizer, não mudou nada, vamos colocar para esse aqui. Ele também não mudou, não sei porquê, mas deveria alterar. Está alterando, é porque a gente não está visualizando. A forma que eu escolhi não foi muito boa. Mas, enfim, são efeitos de desenho que podem ser utilizados. E se você quiser, sempre que inserir um texto no Microsoft Word, utilizar esse tema aqui como padrão, você clica aqui no botãozinho, que eu não vou fazer, tá? Definir como padrão. Quando você clica nesse botão, você vai usar essa aparência para todos os novos documentos. Ainda aqui dentro da aba Design, tá? Nós temos a opção de inserir uma marca d'água. Por exemplo, você quer que em todas as suas folhas apareçam uma marca d'água com o nome rascunho na diagonal, todas as suas folhas vão aparecer aqui. Ué, por que não está aparecendo? Ah, porque está muito ruim. Está aparecendo, tá? Vocês não estão conseguindo visualizar. Deixa eu ver se eu der um zoom aqui. Aparece o nome rascunho. Mas está aparecendo, viu, minha gente? O nome rascunho como marca d'água aqui, né, na folha, tá? Deixa eu ver se tem como personalizar a marca d'água. Vou personalizar aqui marca d'água. Alguém digitou alguma? Dá para ver. Ah, vocês estão vendo aí? Beleza. Aqui eu não consegui. Mas você tem como editar, tá? Você tem como editar o texto, tá? Eu botei rascunho, mas pode ser qualquer outra coisa. Ó. Vamos colocar o texto pessoal, que aí vai aparecer. Você tem como colocar uma marca d'água de imagem, aí você escolhe uma imagem para aparecer. Deixa eu ver se tem alguma imagem aqui. Vou pesquisar uma imagem aqui qualquer na internet. Bandeira do Brasil. Aí você quer que uma bandeira do Brasil apareça como marca d'água aí no seu texto. Vou botar aqui a bandeira do Império do Brasil. Aí clico aqui em aplicar. Deixa eu fechar aqui. Agora, eu acho que dá para visualizar um pouco melhor, que lá no fundo, né, aparece aí uma marca d'água com a bandeira do Brasil. Em todas as páginas vai aparecer a marca d'água aí com a bandeira do Brasil. Então, você pode personalizar aqui a marca d'água, né? Ah, não quero marca d'água nenhuma. Você pode remover a marca d'água e aí essa marca d'água bem clarinha não vai mais aparecer no seu documento, tá bom? Ainda que em design, você pode também alterar a cor de fundo da página. Ah, eu quero que minha página tenha o fundo todo preto, ó. Você também pode escolher, ó. Aqui a minha página está com fundo todo preto. Eu quero que a cor da minha página seja toda amarelinha. Você também pode alterar aqui, ó, o design, o desenho da cor de fundo da sua página. E também em design, você pode escolher também bordas na sua página. Quando você clica aqui em bordas de página, você tem como escolher que as bordas da página apareçam em caixa, ou em formato de sombra, ou em formato 3D, ou outro formato. Eu vou colocar aqui em formato de caixa. E aqui você tem como escolher os estilos de linhas, de bordas, que vão arrodear, vamos dizer assim, a página. Eu vou escolher esse estilo aqui de borda. E vou dar um OK.
Notem agora, ó, que todas as minhas páginas, deixa eu diminuir aqui para vocês verem, ó. Olha só, todas as minhas páginas têm uma borda aqui, tá vendo, ó? E olha que a borda envolve toda a página, mas você pode escolher também que essas bordas apareçam em cantos que você prefira. Ah, eu quero que a borda esteja só no topo e na base da página. Então, você desmarca aqui a lateral esquerda e a lateral direita e dá um OK, e a borda da lateral direita e da lateral esquerda some. Então, eu vou ter borda de página só no topo e borda de página só no inferior. Ah, eu quero que tenha borda de página só do lado esquerdo da página. Então, você marca aqui, ó, só borda do lado esquerdo da página. Então, só do lado esquerdo da página que vai aparecer borda. Ah, eu quero botar uma borda aqui enfeitadinha. Tem vários estilos de borda. Ó. Botar essas arvorezinhas de Natal aqui e vou dar um OK. Olha só, agora a minha página ficou bordeada com arvorezinhas de Natal. Todas essas alterações aqui são possíveis, tá? Graças a estas funcionalidades aqui da aba Design do Microsoft Word. Olha que meu documento ficou bem apapagaiado, né? Fundo amarelo, com os títulos laranjas, com as arvorezinhas arrodeando todo ele, tá? São todas opções, mas trabalhos de escola, eu não aconselho vocês entregarem trabalhos de escola assim, tá? Então, eu vou deixar aqui, ó, toda bonitinha, sem borda de página, cor da página, vou colocar sem cor mesmo, e eu vou escolher aqui um tema bonitinho. Para um trabalho de escola, você pode até escolher tá bonitinho esse tema aqui, né? Para um trabalho de escola, eu vou colocar aqui esse daqui, ó. Pode ser, ó. Fica legalzinho. Para um trabalho, assim, pequenininho, né? Não estou falando de um trabalho acadêmico, né? Que você vai apresentar uma conclusão do curso de nível superior, aí eu já não aconselho. Mas, olha só, tá bonitinho, ok? Então, é isso que eu tinha para falar com vocês sobre a aba Design. Vamos aqui para a aba Layout, tá? Na aba Layout, é onde a gente vai definir algumas coisas como a configuração da página, os parágrafos e formas de organizar alguns outros objetos dentro do texto. Mas vamos falar sobre a configuração da página. Aqui em configurar página, nós temos esse primeiro botão aqui que trata das margens das folhas, ou seja, é até onde eu vou poder inserir caracteres e como também a minha impressora vai imprimir, vai aparecer esses caracteres na minha folha, tá? Na minha página. Então, quando eu clico aqui em imagens, ele já me dá 1, 2, 3, 4, 5 opções, ou melhor, 5, tá? Que essa daqui é a última configuração personalizada. Então, ele me dá as bordas normais, onde ele me diz que a margem superior, ele conta 2,5 centímetros. Então, do topo da página, ele só vai inserir caractere 2,5 centímetros abaixo do topo, tá? A borda inferior também é de 2,5. Isso significa dizer que, quando você está digitando e deu 2,5 centímetros da borda inferior da página para baixo, né? Deu 2 centímetros de distância, ele já insere uma página nova, automaticamente, tá? No que você vai inserindo conteúdos. Então, ele não tem aquele negócio de escrever entre esses 2,5 centímetros, tá? Esquerda e direita também, a borda esquerda 3 centímetros, então significa dizer que ele só vai inserir caracteres a partir da borda esquerda 3 centímetros depois da borda. E na borda direita a mesma coisa, ele só vai inserir caracteres até 3 centímetros, quando chega em 3 centímetros ele já passa para a linha de baixo, quer ver? Eu vou escolher justamente essa normal aqui, e vou até para o final do documento. Então, veja o seguinte, ele já conta aqui, ó, 3, 2, 1. Tá vendo aqui na régua, ó? 3, 2, 1 centímetros aqui da borda do lado esquerdo. E aqui ele também já conta, ó, 16, 17, 18, aqui seriam 18 centímetros, tá bom? Ou seja, portanto, 3 centímetros para a borda direita. E aqui no topo da página também. Lembra que no topo, em margens normal, a gente colocou 2,5. Então, ele mede aqui, ó, 2,5 centímetros da borda superior, e também na borda inferior ele mede 2,5 centímetros. Por quê? Porque aqui em margens nós colocamos margens normal,
tá? Vamos escolher aqui margem estreita, que é 1,27 para todas as bordas. Eu vou até reduzir aqui o zoom para você ver que ele faz essa alteração em todas as páginas, tá? Vejam a diferença de como o texto vai se comportar quando eu mudar as margens. Eu vou mudar de margem normal, de um margeamento normal para um margeamento estreito. Olha o que, é que vai acontecer com o texto. Veja que o texto, ele se espalhou mais, ele se espalhou de uma forma melhor assim, né? Ele teve mais espaço para se distribuir ao longo aqui das folhas, das páginas. Por quê? Porque as margens diminuíram, ou seja, a distância daqui de onde eu estou inserindo o texto para a borda da página foi reduzida. Antes era de 3 centímetros, agora é de 1,27 cm. Vocês podem até notar aqui pela régua, né? Pela régua você pode visualizar que o tamanho da régua, a borda ficou menor, porque agora eu escolhi o margeamento estreito. Tem um margeamento moderado, onde no margeamento moderado eu tenho 2,54 de margens de superior e inferior e 1,91 de direita e esquerda. Tem o margeamento largo, né? Onde ele esconde assim, ele reduz bem, ó, o texto. Tá vendo? Então, no margeamento largo, ele fica com 2,54 de inferior e superior, e esquerda e direita fica 5,08 centímetros de um lado para outro. Então, veja só, fica com muito espaço disponível aqui, ó, de uma margem para outra, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Vocês podem ver que o texto ele fica bem direcionadinho aqui, dentro do que restou da folha, descontando os 5 centímetros para um lado e os 5 centímetros para o outro, tá? E você pode também escolher a margem espelhada. A margem espelhada é que ele faz o seguinte, ó. E ela é muito interessante para livros, né? Então, nas folhas, deixa eu voltar aqui para a página inicial, nas folhas ímpares, ela tem, na verdade, ele não usa a margem esquerda e direita, né? Tem superior e inferior, ele mantém 2,54, superior e inferior, e ao invés de utilizar a denominação esquerda-direita, ele utiliza a denominação interior-exterior. Como assim interior-exterior? O interior da folha, da página, é como se você pegasse essa impressão e fosse utilizar em um livro, né? Então, suponhamos que você tem um livro aqui, você tem, quando você abre o livro, né, você tem uma borda inferior, que é a borda que fica do lado onde o livro é posturado, e a borda exterior, que é o lado onde você tem a outra extremidade do livro. Então, nas páginas pares desse livro, né, a borda inferior vai ficar do lado direito da folha, nas páginas pares. E nas páginas ímpares, a borda inferior vai ficar do lado esquerdo, tá? Então, nas bordas ímpares, nas páginas ímpares, a borda inferior, a borda de dentro, fica do lado esquerdo, tá? E a borda nas páginas pares fica do lado direito. É uma forma de margeamento para você utilizar em livros, tá bom? Eu costumo utilizar o seguinte, tá? Nas nossas margens. Essa é uma forma de você utilizar as margens, tá bom? Mas você também pode personalizar as margens do jeito que você quer, clicando aqui em margens personalizadas. Eu costumo colocar, deixa eu pesquisar aqui na internet rapidinho, o padrão ABNT, margens, se não me engano é 2233, margens ABNT. Qual é o padrão? Vamos ver aqui. É de 3 centímetros do lado esquerdo e superior e 2 centímetros na margem inferior e direita. Então, o padrão é esse aqui, 3 centímetros, esquerdo e superior. Esquerdo, deixa eu mudar aqui a minha configuração de margem, vou botar normal. Margem personalizada. Então, esquerdo, 3 centímetros, tá? Esquerdo e superior, 3 centímetros. Esquerdo e superior, 3 centímetros. E 2 centímetros inferior e direita. Então, inferior, 2 centímetros.
direito 10 centímetros. Esse aqui é o margeamento padrão para documentos redigidos de acordo com a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, de agora em diante, todos os trabalhos de vocês vão seguir esse padrão aqui de margeamento, tá? Margem superior, 3 centímetros. Margem inferior, 2 centímetros. Margem esquerda, 3 centímetros. Margem direita, 2 centímetros. Fiz isso, dei um ok aqui. Pronto, agora só, olha só o meu margeamento, as margens do meu documento estão de acordo com a ABNT, tá certo? Outras opções aqui em layout é que você pode também alterar a orientação da folha do seu trabalho, tá? Você pode colocar folhas em retrato, que é essa como está aqui, que a gente costuma dizer que a folha está em pé, né? Ou você pode alterar para paisagem, que é quando a gente chama que a folha está deitada. Então, você pode fazer isso aqui na aba Layout. Veja só que agora todas as folhas do meu documento estão em formato paisagem. As folhas todas estão deitadas. Se eu quiser voltar para retrato, eu volto aqui novamente, e aí todas as folhas passam a estar em pé novamente, tá? Aqui também na configuração de página, de layout, você pode escolher também o tamanho da folha, o tamanho da página. É claro que o padrão que a gente utiliza é a folha A4, né? Que é essa folha que a gente tem normalmente, que a gente usa em casa normalmente, tá? Né? Folha A4 é mais comum, mas existem outros formatos de página que você pode utilizar em diversas impressoras. Então, tem formato de carta, formato ofício, executivo, e assim por diante. Ó. Tem muitos outros. Meia carta, tem o A6, tem o A3, tá bom? Que, inclusive, em desenho técnico, se o professor não falou, vai falar para vocês desses tipos de páginas aqui. A4, A5, A3, A2, A0, e assim por diante. Mais tamanhos de papel, você pode explorar aqui, ó. Mais tamanhos de papel aqui, tá? E aqui também onde você vai escolher de onde a impressora vai puxar o papel, tá certo? Ok? Tudo isso a gente vê aqui em tamanho. Aqui em colunas, ó, você pode inserir o seu texto também em forma de colunas aqui dentro. Então, vamos supor que eu queira colocar essa oração aqui, ó, em colunas. Eu seleciono aqui esse texto, venho aqui em colunas e boto em 2 colunas. E aí ele vai passar a organizar o meu texto em 2 colunas. Por que é que não organizou? Não entendi. Tá, sim, está em 2 colunas. É porque a distância de É porque as colunas estão muito próximas aqui uma da outra, tá? Ele ficou em 2 colunas. Deixa eu ver como é que eu faço aqui para distanciar uma coluna aqui da outra. Pronto, ó. Ok? Aqui na régua, vocês podem ver que eu posso diminuir ou acrescentar a distância de uma coluna para outra, bem aqui na régua, tá vendo? Então, olha só, eu dividi esse meu texto em 2 colunas. Foi só selecionar e ele ficou dessa maneira, tá bom? Vou desfazer aqui, mais uma vez. Eu posso fazer isso, tá? Dividir o meu texto em 2 colunas. Eu posso fazer isso em um texto selecionado, ou eu posso fazer isso em todo o documento. Percebem aqui, ó? Então, agora, todo o meu documento, todo esse texto que está aqui, ele está dividido em 2 colunas. Está um pouquinho apertado, mas deixa eu aumentar aqui a distância, ó, de uma coluna para outra, que a gente pode visualizar melhor. Então, você pode configurar aqui o seu texto inteiro, para ele ser disposto aqui na página em 2 colunas, e aí o texto inteiro fica em 2 colunas, olha só. Ou você pode selecionar apenas uma parte do texto que você deseja. Eu quero que esse texto aqui esteja em 2 colunas. Você vem aqui em colunas, coloca em 2, ou 3, tá? Ou 3. Olha só, agora aqui eu coloquei um texto em 3 colunas. Tá vendo aqui, ó? O meu texto ficou dividido em 3 colunas. E também, assim por diante, você pode fazer o seguinte, tem essa opção aqui de colunas, peraí, deixa eu desfazer mais uma vez, o texto selecionado, colunas, esquerda. O que é que acontece com a coluna esquerda?
ele bota uma coluna em destaque aqui mais ó, do lado esquerdo e outra aqui do lado direito. Coluna direita, fica uma coluna em destaque aqui do lado direito e outra maior aqui do lado esquerdo, tá? Mais colunas, você tem mais opções aqui de editar melhor suas colunas, tá? 1, 2, 3 colunas, você pode definir colunas de mesma largura, e assim por diante. Número de colunas, 2, 3, 4, 5. Vou botar 5 colunas aqui nesse texto que eu selecionei. Olha só, o texto selecionado ficou dividido em 5 colunas. Tudo isso aqui, ó, nessa aba, nessa opção aqui, de alterar o texto para colunas, tá certo, minha gente? Beleza? Quebras. Quebras a gente já viu um pouquinho lá na página inicial. Quebra de página, ele marca o ponto em que uma página termina e uma próxima página começa. Quando você está trabalhando com colunas, você também pode definir no texto uma quebra de coluna, uma disposição do texto, tá? Então, não vou me deter muito nela, porque a gente já falou sobre isso. Mas aqui também, na opção número de linhas, você pode inserir aqui no seu texto os números de linhas, as linhas aparecerem numeradas, tá? E em número de linha, você pode escolher se você pode reiniciar a contagem em cada página. Então, veja só, por exemplo, nessa página aqui, acho que a minha orientação, pronto, ó, em retrato. Cada linha inserida tem uma numeração. Linha 1, 2, 3, 4, 5, 12. E aí começa a contar toda da linha 1 novamente. Por quê? Porque eu escolhi a opção reiniciar cada página. Se eu coloco contínuo, ele vai contar todas as linhas do documento. Se eu dividir o meu documento em seções, ele vai reiniciar a cada seção nova inserida. Como o meu documento não está dividido em seções, ele vai contar o número de linhas normalmente, tá? E eu também posso colocar nenhum, tá? A gente costuma utilizar muito essas linhas numeradas quando a gente está redigindo ata, né? Quando a gente redige ata, as atas costumam vir com as suas linhas numeradas, tá? Mas aí vai dar a opção de cada um. Ok, pessoal? Então, com isso, nós vimos aqui a opção de configurar páginas na aba Layout. Vamos falar um pouquinho aqui da aba Layout sobre parágrafo. Aqui em parágrafo, primeiro deixa eu tirar o número de linhas, né, para deixar acionado aqui. Aqui na aba parágrafo, a gente vai fazer algumas configurações relacionadas justamente ao parágrafo. Nós temos o recuo do parágrafo e o espaçamento. Quando eu falo de recuo, vamos lá, estou aqui com esse meu parágrafo. Ele está marcando 0 de recuo à esquerda. Se eu aumentar aqui, ó, vou colocar 5 centímetros. Notem que agora o meu... Vou colocar 2 centímetros. Notem agora que o meu parágrafo, ele se inicia a 2 centímetros de onde? Da borda do documento? Não, não da borda do documento, mas do início da margem, tá? Que aqui é a margem que a gente definiu. Lembra que a gente definiu aqui como margem? 3, cadê? Margem esquerda, 3 centímetros. Então, eu conto aqui 3 centímetros da borda da página até aqui, eu tenho uma margem de 3 centímetros. E conto mais 2 centímetros para cá, para a direita, significa dizer que o meu parágrafo ele veio todo reduzido aqui, todo recuado 2 centímetros para a direita, que dá um total de 5 centímetros. 3 de margem mais 2 de recuo, vai dar 2 centímetros aqui. Isso, aqui eu altero o meu recuo à esquerda do meu parágrafo. E nota que essa alteração que eu fiz, ocorreu somente no parágrafo em que o meu cursor estava aqui selecionado. Tá? Se eu quiser fazer essa mesma alteração em outro parágrafo, eu vou ter que levar o cursor até lá e fazer também essa redução aqui, ó, de 2 centímetros. Ou se eu quiser fazer isso em todo o texto, eu posso selecionar todo o texto e fazer esse recuo. Mas não faz sentido, né? Se eu quero todo um texto recuado, todos os parágrafos recuados de um mesmo, no texto todo, ao invés de eu vir em recuo de parágrafo, eu venho logo aqui nas margens, tá? E altero as margens. Não faz sentido você fazer isso para todo o texto, ok? Mas se você quer fazer isso para um parágrafo só, ou 2 parágrafos seguidos, você também pode fazer. Eu quero fazer isso também para esse texto aqui de baixo.
Então, eu quero que esse texto de baixo também tenha 2 centímetros de recuo à esquerda, ele vai e recua completamente, 2 centímetros para a esquerda. E o recuo à direita é o mesmo raciocínio, só que do lado direito aqui da borda. Então, eu quero um recuo de 1 centímetro, por exemplo. Olha o que está acontecendo com o parágrafo. Ó. Aqui da borda direita, ele também reduziu 1 centímetro e o texto se compactou diante deste recuo aqui, tá? A gente vai usar esses recuos em parágrafo em situações bem específicas, mas está aqui para que vocês fiquem sabendo que existe essa função também de recuar o parágrafo inteiro. Eu vou voltar aqui o meu recuo a 0 nos dois, tá? 0 à direita e 0 aqui à esquerda, tá? Porque também no parágrafo você tem a opção de recuar somente a primeira linha, o que é mais comum nos parágrafos. Então, quando eu clico aqui, ó, nessa setinha do canto direito do subgrupo parágrafo, ele me abre uma janela para edição de parágrafo. E aqui na opção recuo, tá? Na parte de recuo, eu tenho como escolher um recuo especial. Qual recuo especial? Que recue somente a primeira linha. E aí eu quero que na primeira linha ele recue 1 centímetro. Então, toda a primeira linha do meu parágrafo aqui, ó, vai recuar 1 centímetro. Aí sim faz sentido eu selecionar todo o texto para fazer esse tipo de alteração. Eu quero que todo o meu texto tenha um recuo de 1 centímetro. Aí você seleciona todo o texto, tá? Deixa eu voltar esse aqui com recuo 0. E eu quero que todo o texto, ou a parte do texto que você quer que tenha essa situação aqui. Então, você vem aqui na janelinha e coloca que na primeira linha ele recue 1 centímetro. Então, ok, ó. E aí você pode ver que esse parágrafo aqui se inicia com 1 centímetro de distância em relação à margem. Por quê? Porque a primeira linha. Aqui também já é outro parágrafo, e nós temos outra primeira linha, então ele também vai recuar 1 centímetro, tá? Então, essa é uma das opções de edição aqui na aba Layout, para a gente editar o parágrafo, ok? Outra opção aqui é a opção de espaçamento. E aí vocês podem ver que na opção espaçamento você tem o antes e o depois. E aí ele está marcando 7,5, 7,5. O que é isso? E ele não está marcando centímetros, ele está marcando pontos, né? PT. Esse espaçamento é justamente a distância, tá? Entre um texto e outro, seja antes e depois. Veja só, aqui em oração, como eu estou com o meu cursor aqui em cima do texto, ou do parágrafo que está escrito oração preparatória, ele me dá uma distância de 24 pontos antes do parágrafo e de 5 pontos depois. Significa dizer, pessoal, que depois desse parágrafo aqui tem uma distância de 5 pontos, tá? E antes tem uma distância de 24, ok? Por exemplo, deixa eu voltar aqui para... vamos pegar esse aqui, ó. Jesus é condenado à morte, esse trecho aqui. Olha só como é que está a configuração desse parágrafo. De 10 pontos antes e 5 pontos depois. Significa dizer que a distância desse texto para o texto... opa, foi que eu mexi aqui sem querer, ó. Deixa eu desfazer o que foi que eu fiz aqui. Então, desse texto aqui para cima, tem uma distância de antes dele de 10 pontos. E desse aqui para baixo, de 6 pontos. Se eu alterar essa distância, por exemplo, de depois, eu vou alterar aqui, ó. Vocês vão vendo que o texto vai aumentando. Então, eu tenho uma distância aqui de 54 pontos. Mas eu não consigo escrever nada aqui, ó. Entre a palavra morte, que é a última palavra desse parágrafo, e a palavra dirigente, eu não consigo. Eu estou tentando clicar aqui, ó, mas não vai, ó. Eu não consigo inserir nenhum texto aqui, porque esse texto é o espaço, porque esse espaço aqui é o espaçamento de depois do parágrafo, que no caso aqui está configurado para 54 pontos. Por isso essa distância toda aqui, ó. Se eu reduzir esse espaçamento, essa distância também depois do parágrafo vai diminuir. O mesmo raciocínio para antes do parágrafo. Eu vou aumentar aqui o espaçamento, olha o que é que está acontecendo, ó. Então, de antes desse parágrafo, o espaçamento está sendo aumentado. Então, você não vai conseguir inserir nada entre um parágrafo e outro. Mas tem essa distância toda, por quê? Porque você alterou aqui o espaçamento, tá bom? Deixa eu voltar lá, acho que estava em 10, se eu não me engano. Vou voltar aqui para 10, tá? E você pode editar isso aqui também na janelinha, tá? Aqui na janelinha espaçamento, você pode definir isso, ok? No caso aqui, como eu estou com o cursor em cima do texto,
Ó, estou com o cursor aqui em cima desse texto, ele está me dizendo que entre um parágrafo e outro, a distância é de 7,5. Mas eu posso alterar tanto aqui, ó, no espaçamento, quanto vindo aqui, ó, e alterar esse espaçamento, ok? Ou não adicionar espaço entre parágrafos do mesmo estilo, é uma opção também. Eu vou aumentar esse espaçamento aqui de 7,5 para 20 depois e para 30 antes. Opa, 30. E vou dar um OK aqui. Olha só o que aconteceu. Não sei se vocês notaram, mas desse aqui para cá, ó, aumentou consideravelmente a distância depois dele. E antes também aumentou um pouquinho, tá? Eu vou dar um Ctrl Z aqui para desfazer. Não, tá, é 0 antes? Como assim? Eu não tinha colocado 0, eu tinha colocado 30, né? Agora sim. Ó, tá 30 antes e tá agora 20 depois. Ok? Eu vou dar um Ctrl Z e vocês podem ver o que mudou, tá vendo? Ó, a distância, ela volta ao normal, tá certo? De 7,5 de um para outro, ok? Então, na aba Layout, a gente define isso daí. Aqui também na aula Layout, a gente pode definir a posição, ainda na aba Layout, tá? A posição de alguns outros objetos. Quando eu clico aqui no texto, vocês podem ver que a opção posição, quebra de texto, avançar, recuar, etc., elas ficam desselecionadas, não seria desselecionada a palavra certa, elas ficam indisponíveis, tá? Por quê? Porque estas funções aqui, que já está no subgrupo organizar, faz parte não de textos propriamente ditos, mas da organização de objetos, tá? Onde você pode selecionar aqui, ó, vários objetos. No caso, quem são os objetos? São as figuras. Ó, esse aqui é um objeto, ó. Esse enfeitezinho aqui que eu coloquei é a imagem 16. Esse aqui é uma figura, tá? Aqui é outra. Aqui é outra. E assim por diante. E aí, com esses objetos selecionados, você tem como alterar como esse objeto vai se alinhar com o texto. Isso aqui a gente já viu, né, lá na aba, quando a gente estava falando da aba inserir. Como é que fica a quebra de texto, se fica justificado, se fica alterado, se fica quadrado, tá bom? A gente já viu isso lá na aba inserir objetos. Quanto tempo é que já vai nossa aula? 4h53. Eu acho que ainda dá tempo a gente falar aqui de referências. São muitas informações em referências, mas eu quero pelo menos mostrar para vocês como é que a gente vai criar um índice para esse documento que nós temos aqui. Olha só, eu tenho um documento de 20 páginas, tá certo? Tenho um documento de 20 páginas, e eu quero criar um índice para esse meu documento de 20 páginas. Eu posso criar esse índice de uma maneira automática, utilizando justamente aqui, ó, a aba referências. Eu vou lá para o início do meu documento, vou clicar aqui, vou selecionar antes da palavra via sacra, e vou inserir uma página em branco antes dela. Vou clicar aqui em inserir página, ou página em branco ou quebra de texto, tanto faz, ou quebra de página. E aqui, ó, eu tenho uma nova página em branco. E é justamente aqui nessa nova página em branco que eu quero colocar o meu índice. Então, eu vou aqui na aba Referências, Sumário. Quando eu clico aqui em Sumário, ele me dá já alguns modelos pré-definidos de sumário. Tem o sumário automático 1, sumário automático 2, o sumário manual, que não é muito interessante, que você vai ter que fazer manualmente. E você também tem como personalizar sumário. Deixa eu pegar o sumário automático 1. Pronto, ó, ele já gerou um sumário automaticamente. Quando eu cliquei em sumário automático 1, ele me produziu um sumário com as informações que tem no texto. Mas foi o Word que adivinhou que existiam 14 estações nesse meu documento? Não, não foi o Word que adivinhou. Ele só conseguiu fazer esse sumário porque lá no início da aula eu fiz, pessoal, aquela formataçãozinha, aqueles estilos de formatação, estão lembrados? Ó? Aqueles estilos de formatação que eu fiz no início da aula, esse aqui eu vou chamar de título 1, esse aqui eu vou chamar de título 2, etc, etc, esse aqui eu vou chamar de título. Então, o que é que o Word faz? Ele pega esses estilos de formatação
que você mesmo definiu, que você mesmo informou ao próprio Microsoft Word, e quando você dá o comando de ele inserir um sumário, ele gera isso automaticamente. Então, aqui por esse sumário, eu posso acessar qualquer um desses textos dentro do meu documento. Basta eu segurar a tecla Ctrl e clicar em cima. Quer ver, ó? 12ª estação. Vou segurar Ctrl e vou clicar em cima de 12ª estação. O que foi que aconteceu? O meu texto veio exatamente para a 12ª estação. Tá bom? Porque esse sumário aqui foi criado. E outra coisa, se você alterar o texto, né, as páginas também vão se atualizar se você clicar aqui em atualizar sumário. Por exemplo, eu vou aqui para a 4ª estação. Notem que a 4ª estação está na página 6, tá? 4ª estação, está na página 6. Mas eu vou dar um Enter logo aqui antes da 4ª estação e vou fazer com que ela saia da página 6 e vou ainda deixar outra página em branco aqui. Eu vou inserir aqui uma quebra de página. E aí essa 4ª estação vai sair da... Não, quebra de página não, vou inserir uma página em branco. E aí essa 4ª estação vai sair lá da página 6. Se você voltar lá para o sumário, ela vai continuar aparecendo como página 6. Vou clicar aqui, ó. A 4ª estação, cadê? Ainda está aparecendo como página 6. Por quê? Porque eu ainda não atualizei o índice. Mas se eu vier... Índice não, só para chamar de índice, sumário, né? Mas se eu vier aqui e clicar em atualizar sumário, ele pergunta, atualizar apenas os números de página? Pode ser, porque eu não fiz nenhuma outra alteração no nome dos índices. Mas se você quiser atualizar tudo, você também pode atualizar tudo aqui. Dou um OK. Notem agora que a 4ª estação não está mais aparecendo na página 6, está aparecendo na página 8. Por quê? Porque, de fato, é isso que está acontecendo. A 4ª estação agora está na página 8. Mesmo que não tenha número de páginas inseridos aqui, é isto que vai estar aparecendo. Eu vou desfazer tudo isso que eu acabei de fazer para ele voltar aqui de novo para a página 6, tá? Mas lá vai continuar como página 8, enquanto eu não atualizar. Eu vou atualizar aqui a 4ª estação. E detalhe, não atualiza, não é só a 4ª estação, não. Tudo que vem depois. Todas as páginas que foram alteradas, né, também se atualizam. Vou clicar aqui de novo em atualizar. E ele vai atualizar as páginas mais uma vez. E com isso tem como você inserir aqui, né, em referências, alguns layouts. Beleza? Isso é o que a gente tem para falar dessa parte aqui de sumário. Outra coisa interessante aqui de referências é que também você tem como inserir referências, não somente no sumário, mas dentro do próprio texto, tá bom? Como assim? São as chamadas notas de rodapé. Por exemplo, eu quero inserir aqui uma nota de rodapé referente à palavra Calvário. Tá vendo? Eu venho aqui em inserir, com o cursor piscando aqui, eu posso até selecionar a palavra, pode ser? Clico em inserir nota de rodapé. Quando eu clico em inserir nota de rodapé, aparece o número 1zinho, o número 1, sobrescrito aqui na palavra Calvário, e logo abaixo, no rodapé, aparece a opção de eu digitar alguma informação. Eu posso colocar uma observação. Calvário foi o local onde nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Pronto, ó. Coloquei aqui uma informação na minha nota de rodapé. E posso colocar outras informações também, ó. Por exemplo, pecado. Vou colocar aqui uma nota de rodapé logo depois dessa palavra. Como está na mesma página, veja só a nota de rodapé. Primeira da palavra Calvário é número 1, a segunda vai ser número 2. Tá vendo? E aqui pode colocar aqui uma observação com relação a essa palavra, né? Estou usando isso como exemplo a observação que você quiser, né? Tá bom? E aí você pode ir colocando várias notas de rodapé no seu texto. Você vai inserir nota de rodapé? Eu acho que não tem como não precisa de eu colocar essa observação dentro do texto, eu quero colocar apenas como uma nota de rodapé. Tem como você fazer isso, tá certo? E aqui também você tem como navegar nas notas de rodapé, tá? Você pode ir para a nota de rodapé anterior, você pode ir para a próxima
nota de rodapé e assim por diante, tá? Tem como você navegar. Aqui nesse botãozinho, aparece uma inserir nota de fim. Ela adiciona uma nota, como um comentário ou citação, fornecendo mais informações sobre algo no seu documento, etc, etc. E aqui nesse botão, mostrar notas, quando você clica, ó, ele vai para as notas de rodapé existentes. Veja que o cursor está se movimentando de uma para outra. Quando eu clico aqui no 2, ó, e clico no botãozinho, ele vai para a nota 2. Tá vendo? Ok? E é isso que acontece aqui em inserir notas de rodapé. Tá certo? E agora, o que eu fiz? Inseri nota de rodapé sem querer. Em pesquisar, você pode pesquisar no texto. A gente já viu essa pesquisar em localizar, tá bom? Então, não vou me deter muito aqui. Inserir citação. Você pode adicionar uma nova fonte bibliográfica, e aqui você tem como, se estiver fazendo um trabalho acadêmico, eu não vou falar não disso aqui de citação, porque é mais para metodologia do trabalho científico. Mas, enfim, para quem está fazendo um texto, um trabalho acadêmico, você tem como informar aquele texto que você está informando, de que livro foi tirado, o autor do texto, o autor do livro, o ano que o livro foi publicado, aonde, em que cidade foi publicado, qual editora publicou, tá certo? E aí ele vai inserir essa citação com todas estas informações, ok? Essas citações bibliográficas não nos dizem respeito agora, pelo menos no curso de nível médio técnico, tá? Não é muito útil para a gente aqui agora, então eu vou pular essa informação. Mas essa inserir legenda é interessante, ó. Lembra que eu falei na aula para vocês de como inserir legendas? Eu posso inserir legendas aqui, ó, em objetos. Então, eu posso aqui colocar figura 1, né? Imagem. Eu posso colocar legendas nas minhas imagens, mas isso também a gente já viu na aula anterior, tá? Ó, posso inserir outra legenda, né? Primeira estação, aqui é a figura da primeira estação, e assim por diante. Tudo isso na minha referência. Por quê? Porque eu posso, inclusive, referenciar essas legendas dentro do meu texto. Por exemplo, eu quero fazer o seguinte, veja eu quero colocar assim, veja a figura 2. Então, eu posso inserir aqui um link para uma referência. Que tipo de referência? Uma figura. Deixa eu fazer de novo, que eu fiz muito rápido, né? Eu vou fazer de novo. Eu tenho como repetindo, eu tenho como referenciar os meus objetos no texto. Eu tenho como referenciar imagens, eu tenho como referenciar tabelas, eu tenho como referenciar notas de rodapé, tudo isso, né? E eu quero criar um link dentro desse texto a essas informações. Então, por exemplo, veja a figura 2. Eu não vou digitar aqui figura 2. Eu vou digitar o seguinte, veja a. Aí eu venho aqui em inserir links, referência cruzada. E aí, dentro de referência cruzada, quando eu seleciono figura, me aparecem o número de figuras que eu legendei. Como eu só coloquei legenda em 2 figuras, só me aparece 2 figuras. Oi! Ei! Algum problema aí, pessoal? Bom, voltando aqui para o nosso texto. Eu posso referenciar aqui uma figura. Quando eu clico em inserir e fechar, eu digitei, veja a figura 2, primeira estação, onde está a imagem tal. Ok? Se eu quero localizar essa figura dentro do texto, agora ela está referenciada, ela está linkada aqui. Eu seguro Ctrl e teclo e clico em cima, ela vai levar o cursor direto aqui para a figura 2. Ok? Beleza? Bom, a nossa aula, pessoal, já vai bem adiantada, né? Aqui em referências, nós vimos na aba referências, vimos até aqui legendas, tá? Teriam outras informações aqui para a gente comentar, mas eu vou encerrar por aqui, ok? Eu quero, com isso, encerrar
também as informações sobre o editor de texto da Microsoft Word. Teriam ainda mais algumas coisinhas a falar, tá? Mas eu acredito que o básico, a nata, vamos dizer assim, o que era necessário para a gente aprender em um curso bem básico de informática básica, que é ensinado à distância, nós vimos o que tínhamos que ver no Microsoft Word. Tá legal? Vem aqui logo. Então, eu vou estar encerrando, ok? Eu vou estar encerrando a nossa aulinha aqui de hoje, tá? A gravação da nossa aula. E vou continuar disponível a vocês para tirar dúvida. Essa aula vai ser publicada e vai estar disponível para quem não pôde assistir agora, possa assistir em outro momento. Para vocês que estavam presentes e assistiram até agora, meus parabéns, muito obrigado pela paciência e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.